Alô, amigos. É com uma grande satisfação que estamos aqui hoje, né, para mais uma atividade, graças a Deus. É com uma grande alegria que estamos e agradecemos à TV CERJ pelo convite para a nossa pequena colaboração com um tema que é tão importante, como vocês verão daqui a pouco, para todos nós, em todos os trabalhos, principalmente ligados ao movimento espírita. Que possamos, então, ter a boa palavra, a palavra do entendimento, para que todos nós possamos estar ligados e cada vez mais incentivados no tema que abordaremos. Eu separei uma página com muito carinho que nós vamos usar como abertura da nossa atividade, do nosso trabalho. Para quem quiser ver depois, é o livro Pão Nosso, que eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou fã, e é o capítulo 31, com caridade. Em seguida, faremos a nossa prece de abertura. O capítulo 31 do livro Pão Nosso, com o tema Com Caridade, diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Nós encontramos em Paulo, capítulo 1, né, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. E vem o nosso grande amigo Emmanuel, grande exegeta, através do nosso querido e saudoso Chico Xavier, dizendo assim: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, cada coisa necessita da contribuição da bondade. De modo particular, homens que dirigem, os que obedecem, reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Vamos então, meus irmãos, com essa página tão importante que nos toca elevarmos os nossos pensamentos aos céus e dizermos assim: Senhor Jesus, envolva a todos nós que aqui estamos ligados, nesse momento de estudo e de reflexão, neste momento da tua mensagem de amor, nos dando, Senhor, condições de compartilhar com os nossos amigos as verdades espirituais. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos ligados ao bem
ao amor, à paz, fortalecendo sempre em cada um de nós essa vontade maior de engrossarmos fileiras em tua direção e sermos realmente partícipes desse processo de transformação desse mundo para um mundo melhor e para um mundo mais feliz. Obrigado, amigo Jesus. Fique conosco, que assim seja. Graças a Deus. E nós, então, vamos passar ao nosso conteúdo que nós separamos pela página. Já deu para ter uma ideia. Vamos falar sobre um item que é fundamental dentro do trabalho que nós realizamos. É interessante porque nós observamos que as máximas de Jesus, elas se reportam sempre a dois tópicos interessantes: a caridade e a vida futura, né? Aí você observa que são duas molas propulsoras de todo o trabalho. E por isso nós separamos com muito carinho na verdade, é um trabalho de reflexão, na verdade, porque ele contém aquilo que a gente precisa. Precisamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 11 a 16, nós encontramos o tema a beneficência. Quando nós separamos esse tema e já apresentamos esse trabalho em alguns encontros, nós percebemos que dentro da dilatação desse trabalho, da dimensão que ele apresenta, nós encontramos um retorno das pessoas presentes, e é esse retorno que esperamos também agora dos companheiros internautas, dos estudiosos do tema, dos que estão envolvidos nessa tarefa tão importante. O tema e o conteúdo é tão especial que Allan Kardec coloca no Evangelho precisamente 6 cartas abordando a temática. E é isso que nós vamos ver, porque nós observamos que nessas 6 cartas selecionadas para essa temática, nós observamos a preocupação da espiritualidade em pegar ângulos diferentes de um mesmo tema, procurando abranger ao máximo possível a temática beneficência, caridade. E quem começa é Adolfo, bispo de Argel. Né? É a primeira carta, são 6 cartas. A primeira é de Adolfo, bispo de Argel. E ele tem umas colocações assim maravilhosas que daria, como a gente costuma brincando, a gente costuma falar, né? Não daria uma palestra, daria um congresso, todos eles, né? Esse tema. Então a gente observa, olha como ele começa a carta que ele apresenta, que ele escreve. A beneficência dá nesse mundo os mais puros deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Perceberam? Quando você está ligado à caridade, à beneficência, determinadas coisas que atrapalham, que entristecem, que afastam, né? E a gente observa que os amigos espirituais, eles são prolixos, repetitivos, né, nesses alertas, porque como ele diz que nem o remorso e nem as indiferenças perturbam, nós percebemos que vários amigos espirituais, em várias mensagens, deixam bem claro, né, a mágoa, o remorso, é lixo mental. Eu acho tão interessante isso. Mas, por exemplo, me diz uma utilidade da mágoa, do remorso. Não existe. É aquilo que você fica remoendo, que não leva a nada e só entristece. Aí eu observo, se você está ligado ao trabalho do bem, do amor e da paz, obrigatoriamente você não vai ter atenção para isso, nem a indiferença. Se por acaso, diante de um trabalho edificante, de uma qualidade, de uma dedicação, né, não for visto, não importa. O que importa é como estamos para Deus. Isso é importante, porque você está fazendo o teu melhor. Se o melhor do outro tem algo mais, parabéns para o outro. Esse é o teu melhor.
Essa é uma consciência tranquila que nós temos que ter. E ele não para, não. Adolfo, bispo de Argel, ele diz assim: pudéssemos ter por conta ocupar-nos somente em fazer os outros felizes. Né? Na íntegra fica assim: pudéssemos ter por única ocupação tornar felizes os outros. Então, nesse momento, nós começamos a observar que é uma proposta que não é, esse não é o primeiro. O Adolfo, bispo de Argel, ele não é o primeiro a citar isso. Nós já vimos algo parecido com outros companheiros. É uma proposta que se repete e ela vem de formas diferentes. Então nós começamos a observar, opa, vamos tratar do bem, do amor e da paz, da caridade, né? E não para. Ele diz assim: ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas. É muito comum ocorrer assim uma preocupação em massa quando ocorre uma catástrofe, uma calamidade, e os exemplos nós temos por aí dos mais variados. Então, comove aquelas cenas repetidas na televisão sobre a catástrofe, sobre aquilo ali. Aí todo mundo se mexe, se mobiliza, como nós vimos aqui sobre várias situações de Petrópolis, várias situações importantes, é bacana isso. Mas olha só, Adolfo nos alerta e nos chama a atenção para os infortúnios ocultos. É aquele companheiro trabalhador da casa espírita que está passando por uma dificuldade. Nós conhecemos uma história real. A pessoa estava trabalhadora de uma casa espírita. Não, claro, não vai citar nomes, nem a casa, não importa. Mas é a situação. A pessoa estava passando por uma dificuldade e depois se descobriu, ela estava recebendo a ajuda de uma outra casa. Não sei até que ponto ninguém perguntou, ou foi por vergonha que ela não quis, mas ninguém percebeu. A gente só de olhar, esse alerta aqui é tão importante. Vamos olhar para os nossos amigos de equipe de trabalhos espíritas. Como é que você está? Opa, tudo bem com você? Estou percebendo que você está um pouco assim. Você quer falar alguma coisa? São coisas que são importantes, são atitudes importantes quando o Adolfo cita ir ao encontro das misérias ocultas. É um colega de trabalho que está ajudando na distribuição da casa, mas que também está passando necessidade. Então, nós observamos às vezes que julgamos a aparência. Tem uma boa casa, tem até o carro, tem tudo, mas as coisas da vida, como nós vimos com a pandemia, né? Ele às vezes não tem nem o que comer em casa. Então, ele também precisa. Então, são coisas ou outras dificuldades que vale a pena fazer um atendimento fraterno. A gente vai falar daqui a pouco do atendimento fraterno particular. Ô, meu irmão, tudo bem? Eu estou percebendo que você está um pouco abatido, está com um olhar triste. Eu posso ajudar em alguma coisa? Você quer desabafar? Vamos conversar um pouquinho? É fundamental. Ele é trabalhador, ele está numa situação que aparenta uma coisa, mas na verdade é outra. Foi muito feliz a colocação aqui do nosso amigo nessa carta, né? E ele cita um item assim que eu achei fundamental: caridade, ou palavra que sintetiza todas as virtudes e que há de conduzir os povos à felicidade. Então, é esse que é o rumo, essa é a bússola, é o mapa, é o roteiro para uma felicidade futura para todos nós. A caridade, a ponto de que ser uma coisa contínua. E ele continua, praticando criarão os infinitos gozos do futuro. Nós observamos que quando falamos em caridade, nós criamos um laço. Esse laço é fundamental. É esse laço da caridade, da gratidão, que vai ter uma repercussão futura e que daqui eu não sei a quantos anos, ou até na espiritualidade, ao nos reencontrarmos, como nós encontramos vários itens parecidos na coleção do André Luiz, o sentimento de gratidão.
quando nós estávamos na Terra, por exemplo, né? Já desencarnaram. E aí eu lembro da ajuda que você... Então, são laços. Por isso que ele fala, felicidade, laços eternos, gozos no futuro. Porque mesmo depois de desencarnado, e até em outras existências, haverá naturalmente uma vibração, um sentimento de gratidão que nos estudos normalmente encontramos como simpatia gratuita. Eu não sei porquê, mas quando olhei para você, eu senti uma atração, eu senti uma coisa tão agradável, eu me senti tão bem, percebeu? Então, são ligações que nós sentimos. Vamos trabalhar mais, né? O oposto também existe, mas esquece o oposto. Vamos trabalhar a simpatia gratuita, esses laços de gratidão que a caridade promove, independente do que nós fizemos lá atrás. Então, isso é importante. O Adolfo, ele tem no finalzinho da mensagem uma colocação que eu achei muito interessante, que ele diz assim: a caridade, meus irmãos, a caridade me proporcionou os únicos momentos de satisfação que eu gozei na Terra. Quando eu li isso, eu já vi trechos parecidos com outros amigos espirituais, mas me veio à mente imediatamente a Ação Cristã Vicente Moretti. A Ação Cristã Vicente Moretti, aqui em Bangu, na Rua Maravilha 308, já fiz a divulgação. É muito interessante o trabalho, né? Ele foi assim, né, criado, né, inspirado, né? Aurino Costa teve a ideia e fundou a instituição Aurino Costa. E ele tinha uma dedicação total àquela instituição. Para quem não sabe, é uma instituição que trata de crianças especiais. Hoje tem outros nomes, né? Volta e meia estão mudando os nomes. Crianças especiais, crianças portadoras de alguma... os nomes são os mais variados, mas não é isso que importa. E o Aurino, além de muitas outras frases importantes, que ele também tem no seu repertório da sua existência exemplar, maravilhosa, né? O Aurino tem uma frase muito boa que diz assim: uma das maiores alegrias da minha vida, né? Uma das maiores não, se não a única, é quando eu recebo a notícia que alguma criança teve uma melhora. Esse era o momento de alegria do Aurino. Crianças especiais fazendo tratamento nos mais variados, né? Fisioterapia, psicomotricidade, e é uma coisa lenta, né? Contínua, e de repente ele era informado pelas especialistas, pelas enfermeiras, médicos: olha, a criança tal, citava o nome, apresentou uma grande melhora. Aquele era o momento de alegria. E aí, já que estamos falando do Aurino, vamos estender um pouco mais a nossa homenagem à nossa amiga Juraci, filha fisioterapeuta, né? A ela também dedicada, ela é chefe da equipe médica. E ela, então, também, se bobear, será a primeira a chegar, acompanhou todo o processo da Ação Cristã Vicente Moretti. Se bobear, será a primeira a chegar e a última a sair. Saudade, lembrança. Cheguei a fazer um tratamento com ela. Ela não tinha mais espaço, eu estava precisando, eu estava com problema nas cordas vocais. E ela falou: Paulo, não tenho mais horário. Mas peraí, o Emil, tá? O Emil Dario Frambach, aí, né? CERJ, nosso grande amigo, e ele estava tendo alta de um tratamento. Vai ter uma vaga terça-feira à tarde, você vai ficar na vaga do Emil. Aí eu falei: tá bom. Então você entendeu a coisa do amor, da dedicação. E tem outras histórias envolvendo também a Juraci e outros companheiros que entenderam essa mensagem, ou seja, a satisfação do bem, do amor e da paz, principalmente assim numa instituição direcionada. Muito bom. Podemos passar agora para a segunda carta. Na segunda carta, nós observamos que é de São Vicente de Paulo. Outro tratado também. Cada carta, se bobeasse, né, se quisesse, cada carta daria uma palestra. São Vicente de Paulo começa assim: sede bons e caridosos, essa a chave do céu que tende nas mãos.
Eu tenho certeza que todo mundo lembrou de São Pedro, porque a imagem de São Pedro é com uma chave, né, nas mãos, né? E é uma chave do céu. Aqui nós temos também, todos nós temos essa chave, segundo São Vicente de Paulo. É a chave que nos garante, na verdade, uma vida melhor no futuro. E ele olha o que ele diz: cumprindo esse dever, ou seja, sede bons e caridosos, cumprindo esse dever, abrir-se-á o caminho da felicidade eterna. São Vicente de Paulo entra na mesma linha de pensamento do nosso amigo Adolfo, bispo de Argel, né? Ou seja, a vida futura, né? Na garantia, na certeza, porque é feita com tanta tranquilidade que mostra-se de uma forma, é natural. A pessoa não tem a noção assim, eu vou fazer a caridade. Não, 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 nada disso. Simplesmente ocorreu, aconteceu. Então, isso é importante quando ele fala da felicidade eterna. Para nossa surpresa, eu até separei o trecho, eu estava, né, vai falar de caridade o tempo todo, né? Mas aí, São Vicente de Paulo tem uma colocação aqui muito feliz quando ele cita sobre o livro. E para nós foi uma surpresa, né? Porque ele associa, São Vicente de Paulo, ele associa a caridade, a conexão com o bem, com o amor e a paz, com a leitura. Olha o que ele diz aqui. Realmente foi uma inspiração na sua carta. Ele diz assim: quisera eu dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Olha, tem que ler, não tem como, né? Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada. Estou lendo direto no texto, para você ter a ideia de como é aquele puxão de orelha. Não foi uma indireta, não. Foi uma direta mesmo para todos nós, né? Deixam, continua São Vicente de Paulo, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais a esse resumo das leis divinas. Quando a gente está pensando assim, ele vai encerrar por aqui, né? Já puxou a nossa orelha, tem que ler. Eu falo isso com muito, em outros lugares que eu vou, eu falo com muita tranquilidade e as pessoas ficam assim às vezes. Mas eu ouço a Rádio Rio de Janeiro. Ótimo, parabéns, continue ouvindo. Eu vejo lives, né? Eu assisto às lives daqui, eu acompanho os congressos nas mais variadas regiões do Brasil e até do mundo. Parabéns, continue, mas nada substitui a boa leitura e o estudo mesmo, como nós estamos fazendo agora. Então é importante essa colocação real. Olha como é que ele termina a sua citação sobre o livro, né? São Vicente de Paulo diz o seguinte: lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Não é só ler. Você tem que parar a leitura e pensar o que isso quer dizer. O que eu estou aprendendo com isso? O que isso me toca? O que essa leitura está mostrando que eu devo fazer? Eu costumo, até posso passar para os companheiros, é um hábito que nós temos. Toda vez que eu pego Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, né, Ceifa de Luz, ou próprio trechos do Evangelho, eu leio e antes de ler a explicação, eu fico pensando assim. Eu leio o trecho bíblico, aí depois eu fico assim. O que Jesus quis dizer com isso? O que Paulo quis dizer com isso na sua carta? O que Pedro, o que Tiago, o que João? São as mais variadas citações bíblicas que nós encontramos nessa coleção. O que eles estão transmitindo? Eu leio, paro, penso um pouco, depois eu vou ler, né? A exegese, ou seja, o sentido moral ou espiritual que Emmanuel nos passa, normalmente, né, sempre através do nosso querido e saudoso Chico Xavier.
É isso, foi isso que São Vicente de Paulo queria insistir, está nos orientando, como ele diz no finalzinho. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Pensar, o que está faltando? Quando eu pensei que iria voltar à temática da caridade para voltar, qual foi a surpresa? São Vicente de Paulo entra agora no sentido da vontade. Ele fala da caridade, perceberam? Na carta, ele fala do livro e ele vem e cita a vontade, citando o texto que eu separei, isso aqui, ó. Apenas palavras, né, citações do próprio São Vicente de Paulo. Olha que beleza. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimular o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros, mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os olhos fechados e corações indóceis. Então, aquela coisa da vontade, do querer, e claro, falou da vontade, hoje em dia é tão simples, né? Porque todo mundo, a maioria tem celular, internet, é só você acessar a vontade. Falou em a vontade, com certeza, lembramos logo de Leon Denis. Leon Denis tem uma página que fala sobre a vontade, né? Aí, o problema do ser, do destino e da dor. E assim, você pode colocar na internet, quem quiser fazer a experiência, né? A vontade, Leon Denis. E ali é outra palestra, porque é um desenvolvimento. E muitas das vezes é o que falta em nós. Nós observamos que muitas das vezes participamos de um encontro aqui na nossa região, nós temos os itens necessários. Nós temos a fé em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. Parabéns! Nós temos esperança no futuro. Esperança no futuro é importante. Parabéns pela esperança no futuro. Mas tem um terceiro item, que é a coragem de agir. Fé em Deus, esperança no futuro e coragem de agir. Quando entramos na coragem de agir, entramos na coragem muito bem desenvolvida, a vontade muito bem desenvolvida por Leon Denis. Então, a coragem, a vontade, claro, com a fé em Deus, com a esperança no futuro, mas tem que realizar, tem que agir. Então, muito bacana. E ali, né, dentro da continuidade, ele já falou de caridade, falou do livro, ele cita a vontade, que é a mola propulsora, eu adoro esse termo, né? É a mola propulsora da realização do bem, do amor e da paz. Continua, né? Ele diz assim, a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. Que coisa linda! Percebeu? Ampliou. Não fica só a um local, a uma região, né? a um estado, a um país, a um planeta. Em todos os mundos, né? Essa âncora. Mas é a salvação com um sentido real, né? De você estar liberto, tá livre, na verdade, das algemas, das amarras, e está realmente voltado e direcionado para o bem, para engrossar, como eu disse naquela hora, fileiras. E ele cita São Vicente de Paulo, para quem faz aí serviço social, qualquer coisa desse tipo, né? É citado sempre o trabalho dele. Ele cita, olha que interessante, espíritos que pedem para continuar a tarefa dele. E muito feliz os vê praticando a virtude que vos recomendo, obtendo a alegria espiritual já na vida presente. Olha que bacana. É a alegria de você ter ajudado, não de ajudar continuamente a mesma família, o mesmo grupo, mas é o que nós chamamos de promoção social, que também é muito importante dentro do trabalho da beneficência, né? Então, houve aquele momento, houve ajuda, houve a promoção social, a libertação daquela situação. E algum tempo depois,
como em nossa casa, em outros locais, nós já presenciamos isso com muita emoção. A pessoa vir e dizer, olha, eu queria, no final da reunião, né, a gente já estava caminhando para a prece final, e a pessoa disse, olha, eu queria avisar que a partir do mês que vem, pode pegar a minha bolsa e passar para outra pessoa, eu consegui isso, consegui aquilo, com o meu emprego, então, olha, e ali, já viu, né, aí não tem como, né, tem que chorar mesmo, né, porque foi uma emoção envolvendo, e a partir de agora eu vou colaborar com a casa, eu tenho uma gratidão muito grande por essa casa, e a gente sabe dessas histórias em outras instituições e grupos, isso é muito importante, ou seja, é a alegria espiritual já na vida presente, que São Vicente de Paulo nos cita na sua carta. Então, é fundamental essa colocação aqui para a gente poder ver. Por isso que eu falei, ó, é um estudo, dá pano para manga, né? Aí a gente detecta um outro item aqui. Caritas agora. É impossível falar de beneficência sem falar em Caritas, não tem como, né? Caritas envia duas cartas, né? Então, as duas cartas. A primeira carta relata, né, cita o quadro triste que nós conhecemos. Caritas cita que está passando numa região e detecta aquilo que é uma realidade hoje em alguns recantos, né? Então, está lá. Se aproxima, consola, ampara, dá inspiração, dá ajuda, né? Mas, cita Caritas, consola, alivia o coração, mas não o estômago. Essa colocação é tão profunda que ela não é conhecida de agora, ela é conhecida de antes. Jesus, nas suas pregações, nas suas caminhadas, tinha uma noção disso. Vamos falar do Evangelho? Vamos. Vamos falar de Jesus? Vamos. Vamos. Mas com o estômago vazio, fica complicado. Tanto que nós temos várias citações, né, nos textos bíblicos da época, falando em refeição. Olha que bacana, né? Então a gente observa, o mais famoso é aquele momento que a multidão acompanhava Jesus e os apóstolos já há um bom tempo. E eles estavam com fome. E o Pedro, o que a gente faz? Isso é com vocês. Aí, o que vocês têm? Aí, opa, alguns pães e alguns peixes. E ali ocorre a multiplicação. É necessário. E ainda sobrou. Ainda sobraram cestos de pães e de peixes. Olha que interessante. Aí sim, agora nós podemos falar do Evangelho, né? Então você observa que não é uma coisa de agora. Caritas cita isso na sua primeira carta, que ela doa, ela realiza, mas, né, não alivia o estômago. Mais adiante, outros tantos cita Caritas, sem trabalho, sem abrigo, as situações que nós encontramos. Em seguida, faz o convite ao trabalho. E nós observamos que, olha, oportunidade nós encontramos das mais variadas, tanto na nossa região, na nossa casa espírita, vamos começar pela casa espírita, na nossa comunidade, aqui na região que moramos, por aí vai, na casa espírita, no movimento espírita, porque tem o serviço assistencial espírita, né? E nós detectamos também, aí eu fui volta e meia, para quem está ligado à área de comunicação social espírita do SERJ, vários grupos postam a solicitação de ajuda material, né, com doação, com doações das mais variadas, e também, como a gente costuma ver na área de comunicação social espírita do SERJ, a postagem de grupos convidando companheiros para o preparo de quentinhas, para o preparo de bolsas, para a distribuição. Nos reuniremos dia tal, no horário tal, na casa tal, para a confecção das bolsas, ou para o preparo do alimento que vai ser distribuído, ou sairemos da casa tal para a distribuição. Olha, está ali, ó, o convite é feito. Então, são coisas, são frentes que nós detectamos
que Caritas cita. Então, o convite foi feito. É só detectar quem tiver disponibilidade aí, procure na sua casa espírita, na sua região, onde você pode colaborar. E com certeza vai ter uma surpresa, que tem cada trabalho lindo, né, que a gente realiza. Mas a Caritas também tem a segunda carta. Na segunda carta, cita, eu fico até sem jeito de falar, né, mas tem que citar. Está ali, ó, tem que falar mesmo, né? Caritas cita o problema da esmola, o velho problema da esmola, as mais variadas formas com que os companheiros realizam essa tarefa, né? Alguns de uma forma com indiferença. Chega ali, já é alguma coisa, mas ali. Outros que fazem a doação, quando ela fala do problema da esmola, a doação muitas vezes até para se livrar mais rápido daquele incômodo. Vem se aproximando alguém, já tem, opa, já entrega aí. São coisas. E os mais variados tipos, né? Humilhando, tá matando, ou não importa. É uma atenção que nós temos que ter. Como nós estamos doando. E aqui, Caritas faz uma colocação maravilhosa que vale a pena ler depois na íntegra, que daria também uma outra palestra, né? Liga o benfeitor ao beneficiado. Olha a gratidão. Olha a ligação com o futuro. Olha a ligação com o bem, com o melhoramento das nossas vibrações. Essa ligação é fundamental da caridade, da gratidão, né? E cita aqui a ajuda espírita. Eu achei interessante, porque é ajuda espírita, sem impor, através das reuniões, conversando com o companheiro, aí entra o atendimento fraterno. Para descobrir, para encontrar naquele companheiro a brecha, a abertura em que você poderá entrar com o Evangelho e proporcionar àquele companheiro a sua libertação, para libertar o companheiro. Então tem o atendimento fraterno, olha, cada casa é uma, como eu estou ligado ao movimento, nós conhecemos assim vários tipos de frentes, uns com o nome de reunião da família, outros ligados ao serviço assistencial, outros ligados ao trabalho do atendimento fraterno, do passe, da conversa, da reunião. Né? Aí você olha que beleza, até na própria distribuição. Ou seja, não é apenas entregar a bolsa, mas naquele momento em que vai ocorrer a distribuição, né, a mensagem do Evangelho, passando com certeza esse amparo, essa luz, esse roteiro, como eu adoro falar isso, né? Essa bússola de uma nova vida, de uma certeza, né? De um trabalho, de uma vida melhor, né? Direcionada ao Cristo. Isso é fundamental para que todos nós possamos caminhar. Então, eu acho interessante, ainda falta aqui 2 itens, mas vocês estão percebendo? Cada amigo espiritual apresentando sobre o tema beneficência um ângulo diferenciado daquilo que podemos realizar. Mas a minha casa, nós sabemos, nós que estamos ligados ao movimento espírita, sabemos que cada casa é uma realidade, de acordo com a região, de acordo com o número de trabalhadores, de acordo com as condições até financeiras dos companheiros que participam daquela casa. E nós tivemos vários exemplos disso com a pandemia e que continuam agora. Ou seja, situações variadas de acordo com a... Eu costumo falar, no tempo que a gente trabalhava muito com mocidade, eu costumo chamar de pé no chão. Eu adoro esse termo. Pé no chão quer dizer assim, esse é o nosso limite. Essas são as nossas condições. Então, uma casa que doa isso, uma casa que... A outra casa que não doa, mas faz visita, é cada um procurando, dentro da sua realidade, a construção, a ajuda, o amparo. Isso é fundamental, né? No item 15, que é a penúltima carta, né? Assina um espírito protetor. Ele começa, muito interessante, olha o outro ângulo
que esse amigo, esse espírito protetor diz. Ele começa assim, ele começa a sua carta. Todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer caridade. Já ouviram isso? Todo mundo já ouviu, né? Com certeza todo mundo já ouviu. E também cita esse espírito, né, protetor. Ele diz assim, e também todos os dias os vejo faltando com a indulgência, faltando com o perdão, com tantas coisas com o semelhante. Então nós observamos que ele amplia a visão de beneficência, de caridade, não limitando agora ao material, mas limitando, né, ampliando para a visão do coração, da relação, da forma de ouvir, da forma de falar. Nós chamamos de caridade do ouvir, né? Para quem faz visita a abrigo de idosos, como a gente faz lá no Lar de Otávio, né? Aí a gente observa aqui, é a caridade do ouvir. É chegar lá e com os idosos internados, né? Opa, tudo bem, meu irmão? Olha, a alegria deles de ter alguém ouvindo é fora de série. Ali é a caridade. Né? Porque eles estão com uma casa, estão com amparo, está sempre precisando de ajuda material. Mas aquele momento da visita é fundamental. Porque, segundo a enfermeira, nas mais variadas vezes, ela cita, em outros lugares também, que tem idosos, pessoas internadas, ela citava para a gente, olha, no fim de semana que tem visita, a semana seguinte é tranquila. Quando ocorre um sábado e domingo, que não aparece nenhum grupo, que não tem nenhuma visita, a semana é complicada. Dão problemas, dão situações, ficam agitados. A importância da prece, da visita, da atenção, por isso que se chama de caridade do ouvir. No caso aqui, o Espírito Protetor cita também essa coisa da falta, né? Faltam com a indulgência com os vossos semelhantes. Não perdoam, se irritam. Então são coisas que o indivíduo não estamos mais ligados ao material, mas estamos ligados à ligação, a essa convivência que é importante. Não é também caridade a indulgência? Fundamental para todos nós. No final, esse espírito protetor, ele conta uma historinha que eu achei interessante, porque ele mesmo coloca assim, né? História. O finalzinho mesmo, precisamente do item 15, onde assina o nosso amigo um espírito protetor. Ele conta uma história. Olha só a historinha que está ligada à caridade. 2 homens acabavam de morrer. Olha que interessante, né? Aqui, ó. Disse Deus, enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um. E os 2 acabaram de morrer, né? E chegaram lá. Um chegou com o saco cheio, volumoso, atochado de moedas, né? E o outro chegou com o saco vazio, murchinho. Dava até para contar as moedinhas, né, que estavam ali dentro, né? Então, um deles falou assim, estava com o saco maior, né? Ele falou assim, este é o meu, disse, né, de uma forma pomposa, né? E reconheço, fui rico e dei muito, né? Este é que fiz muita caridade, ajudei muita gente, aí cita lá tudo que fez, né? O outro, né, sem graça, com o saco quase vazio, disse assim, esse aqui é o meu, eu fui pobre, né? Quase nada tinha que repartir. Mas, como está aqui, que surpresa! Quando colocaram os 2 sacos na balança, né, o mais volumoso se revelou mais leve. Então, o maior, está até assim, ó, o maior ficou leve e o menor ficou pesado. Aí aconteceu isso aqui, ó. O menor ficou tão pesado que inclinou, segundo o texto, a balança
de uma maneira grosseira, forte, né? E ali, uma surpresa para todo mundo, né? Um saco enorme. Ser leve. E um saco pequenininho, com algumas moedinhas, ser mais pesado, né? Então, surpreso, né? Os balanços, o que aconteceu. Ah, olha o que diz aqui o Espírito Protetor, né? Deus, então, disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ao demais, você deu o que não te faltava, né? Então, vai para a esquerda e fica satisfeito lá com o que tens aí, né? E o outro, depois se recolhe se dirige ao pobre, né? O saco menor, que estava mais pesado, e ele cita, né? Deste pouco, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que destes, né? E te impusestes uma privação. Não destes esmolas, entretanto, praticaste a caridade. Opa, entramos no nosso ponto. Fizeste a caridade. O pouco que você deu, mas a caridade que você realizou foi o mais importante. E o que vale muito mais, fizestes a caridade naturalmente. Essa é uma noção real do sentido da indulgência que nós estamos abordando aqui. A coisa da nossa participação, a caridade da alegria, do sorriso, da simpatia, da boa palavra, do incentivo, de levantar ânimos. E aí nós começamos a observar aqui, ó, da ajuda. Então é muito interessante, ó. Não te constituíste juiz do teu semelhante. Em todos os momentos em que ajudaste, não questionava primeiro se o indivíduo era condenado, acusado, não importa. O que importa é a ajuda daquele momento. Então, isso aí, ó, passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor. É uma mensagem de 1861. Perceberam o outro ângulo? Para quem está avaliando, são ângulos diferentes, está sendo feito assim, está se espraiando mesmo um leque que está se abrindo em relação à beneficência. E o tempo não para. Caminhando aqui para a última carta, olha que beleza, né? Nós temos aqui a carta de João. É interessante que eu separei aqui algumas coisinhas também, e ele fala da mulher rica. O caso aqui é um outro ângulo. João já pega, também aqui é de 1861, ele cita a mulher rica. Olha que interessante. A mulher rica pode fazer beneficência? E ele cita, né? A mulher rica, aventurosa, que não precisa de empregar tempo para fazer as coisas, porque tem empregada, pode sim. Aí está no texto, né? Pegar aquilo que é supérfluo, aquilo que, na verdade, não, as coisas de gastos desnecessários, e usar como doação. Ela também pode confeccionar alguma coisa, está citando, né? Confeccione com suas mãos delicadas, né? Roupas, alguma coisa para poder doar. Todo mundo está lembrando da Condessa Paula, né? Então é muito bom porque a gente observa casos interessantes de realidades sobre aquilo que nós precisamos trabalhar em nós. Não satisfeito, João fala da mulher rica. E aí? E a mulher pobre também pode fazer caridade? Aí vai da mulher pobre. Então, a mulher pobre, operária, que tem limitações materiais, ela pode, com as suas habilidades, ela não tem supérfluo, mas ela tem habilidade. Ela sabe cozinhar, costurar, fazer uma limpeza. Então, no caso aqui, ela pode dedicar algumas horas das suas habilidades, que de repente são muitas, culinárias, de limpeza, de costura, seja o que for, e dedicar
a uma pessoa que esteja precisando. Olha que interessante. Nesse caso, nós observamos que é uma doação. Bacana, né? Não satisfeito, João cita a mulher religiosa. Ó vós mulheres que vos votastes a Deus. É a mulher religiosa, né? Trabalhai também na sua obra, né? Aí entram os trabalhos que podem ser feitos na comunidade, tantas formas de trabalho que a gente observa. De novo, todo mundo aí está lembrando de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros vultos que, além da dedicação a Deus, num convento, numa casa religiosa, se dedica ao próximo, trabalhando, cuidando, para levar a beneficência a todos aqueles. Pensando que o texto tinha terminado, não terminou não. João fala também dos nossos talentos. Lembra dos talentos? Né? Então, cada um tem um talento e cita todos vós. Eu achei tão bacana. Todos nós que estamos aqui agora, todos nós temos alguma coisa em que temos habilidade, é o talento. Olha, esse talento no trabalho que nós chamamos de beneficência. Não é moeda, não é comida, né? Mas é um talento. Então, todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações. Aí entra aquele que tem tendência, eu vou até seguir aqui o texto, literária, uma tendência literária, poeta, escritor. Então, escreva, console, empolgue corações através das suas histórias, da sua mensagem. Aquele que tem facilidade para a pintura, use, pinte, e com os seus quadros, renove corações. Olha a beneficência. Né? Ou, na verdade, quadros que vão auxiliar alguma instituição com a sua venda, com a sua doação. Escultores, artistas de todos os gêneros. Agora, todo mundo aqui está incluso aqui no processo de beneficência, né? Aqui, e o detalhe, qualquer que seja a classe a que pertençais, como está aqui, né? Então, todos nós podemos, porque todos nós, cada um apresenta um tesouro, uma manifestação, alguma coisa que podemos realizar em nós, né? E no trabalho em si. Então eu achei tão interessante, independente da classe a que pertença, e esse tesouro, nós paramos para analisar, que é aquele tesouro que Jesus se refere. É o tesouro que o ladrão não rouba, que o cupim não come e que o ferrugem não corrói. É aquele tesouro que vai engrandecer alguém, vai auxiliar alguém, vai direcionar, muitas das vezes, uma habilidade, uma nova vida. Né? Porque aí você tem uma perspectiva. E nós detectamos isso quando já fomos em muitas casas e observamos, certa feita, para completar esse quadro aqui, chegamos numa instituição e nessa instituição nós entregávamos, né? Aí era o esquema antigo. Hoje tem a área de comunicação social espírita. Antigamente era divulgação. Nós confeccionávamos cartazes, botávamos em envelopes, em sacolas e íamos, né? As que chegavam, casas próximas, entregar. Chegamos numa casa certa feita e estava uma senhora por volta de 1 da tarde. Uma senhora num canto e 3 meninas em volta. E eu entreguei, aqui é a divulgação para botar no mural. A gente trabalhava mural, né? Total. Já viu que a realidade é outra, mas é uma realidade, assim, muito gostosa de lembrar. Tinha que convencer os dirigentes espíritas a botar mural. Aí botava, colocava lá. Muitas vezes eu mesmo tinha liberdade de colocar. E ali, eu fiquei ali sentado, observando. Era uma senhora com uma certa idade, né? E ela estava sentada numa poltrona especial, as pernas, você percebia que estavam inchadas. E ela estava com 2 varetas, deixa eu pegar aqui, já que dá, 2 varetas com pinos, os pinos. E ela estava, então, trançando ali a lã naqueles pinos e ensinando as meninas como passar
de uma vareta para outra, de uma vara, não sei se é tricô de bico, tem um nome técnico aí, né? Eu fiquei parado observando, e depois a companheira da casa, me vendo observar, veio contar: olha, é uma senhora que mora aqui perto, e ela é especialista, ela viveu durante muito tempo fazendo esses bordados, e agora ela se ofereceu para ensinar, olha, a sua habilidade. E essas meninas se interessaram e elas estão ensinando essas meninas. E eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus, que coisa linda! Aquilo ali, isso é o Evangelho. Ela, olha, ela é muito simples, ela não tem muita cultura, uma pessoa que sofreu muito, dificuldades da vida, né? Não sabe ler, mas ela está passando. Aí eu falei: opa, vou usar isso numa palestra. Olha a beneficência aí. E estou usando agora. Então ela pegou a sua habilidade, o seu tesouro, que manteve a vida dela naquela existência. Ou seja, o bordados, tricô de bico, tricô são os mais variados nomes, e ela então bordava e com isso ela tinha o seu sustento. E naquele momento, no fim da idade, cheia de dificuldades e limitações orgânicas, ela estava passando para aquelas meninas o seu tesouro. E a gente observa que isso é muito importante para todos nós nesse tema da beneficência. E observamos também que, nesse caso, né, está cumprindo o que diz João aqui no item 16, precisamente no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a beneficência. Nós estamos caminhando para o encerramento. Estou muito feliz de ter conseguido trazer essas histórias, essas mensagens, para que nós possamos cada vez mais nos incentivarmos mais, nos empolgarmos e vermos que, assim, de uma forma real, por mais dificuldades que estejam ocorrendo, todos nós temos oportunidades e chances de engrossarmos fileiras em direção ao Cristo, através do bem, do amor e da paz. Obrigado à TV Sérgio, obrigado aos amigos. Já viu que tem mais história, né? Eu vou parar por causa do horário. Mas se fosse, eu vou parar, não vou mais fazer palestra, vou ser contador de história. Você observa que são histórias reais, que a gente conheceu a pessoa, que a gente ouviu e que a gente viu. Então vamos aproveitar esse momento final e vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus, né? Dizendo assim: Senhor Jesus, envolva a todos nós que aqui estamos, Senhor, ligado nessas mensagens que recebemos através desta doutrina de amor e de luz, nos dando condições, Senhor, de compartilharmos com os nossos amigos sempre essas verdades espirituais que nos engrandecem, que nos fortalecem, que nos animam, que nos mostram o verdadeiro roteiro a seguir, para sermos, como diz Kardec no final do livro A Gênese, partícipes do processo de transformação desse mundo para um mundo melhor e para um mundo mais feliz. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, amigo Jesus. Fique conosco, que assim seja. Graças a Deus. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus. Grato.